Eu já falei algumas vezes aqui no canal que se na série de Game of Thrones a pergunta mais importante a ser respondida era quem vai ficar com o Trono de Ferro, nos livros a maior dúvida em aberto é quem é o Azor Ahai. E embora existam dois personagens centrais nessa disputa, o Jon e a Daenerys, cujas histórias caminham para o confronto da Longa Noite, vários outros personagens também são candidatos a esse papel. Por isso eu resolvi começar uma minissérie aqui no canal, onde eu exploro as principais teorias dos fãs sobre quem pode ser o Azor Ahai. E para começar, eu escolhi um dos personagens mais complexos e interessantes de Westeros, Sir Jaime Lannister, o Regicida. Então, se você gosta dessa ideia de vídeo e ama as Crônicas de Gelo e Fogo e Game of Thrones, já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Ah, eu sou o TH Magaldi, eu esqueci de mencionar. Bom, enquanto em Game of Thrones a ideia do Azor Ahai foi abordada de forma muito rasa e acabou sendo totalmente abandonada nas últimas temporadas, nos livros essa questão do príncipe que foi prometido é central e é apresentada pra gente por vários personagens diferentes. Em especial, a Melisandre é a principal defensora da teoria do Azor Ahai nos livros por dois motivos. Primeiro, porque essa profecia é de Ashai das Sombras, de onde a Melisandre vem, e também é uma profecia com uma relação direta ao R'hllor, o deus vermelho que a Melisandre serve. Não à toa, a Mel foi para Westeros justamente na tentativa de tentar encontrar o Azor Ahai, que ela acredita que é o Stannis Baratheon. Tá, mas o que é de fato o Azor Ahai? Segundo as lendas do Grande Império da Alvorada, que eu já comentei recentemente aqui num vídeo do canal, o Azor Ahai é o guerreiro que deu fim à primeira longa noite. E o Grande Império da Alvorada era muito vasto, então em diferentes regiões desse império, esse guerreiro recebeu nomes diferentes. Azor Ahai é o nome que ele recebeu em Ashai da Sombra, que provavelmente era a capital do Grande Império da Alvorada, conforme eu já mencionei nesse outro vídeo, só sobre a origem dos Valyrianos e sobre o Grande Império. E com o passar do tempo, essa lenda foi se espalhando e a história acabou sendo associada aos sacerdotes vermelhos, que frequentavam Ashai da Sombra e passaram a prever que o Azor Ahai iria voltar quando a Longa Noite também voltasse. Foi então que os sacerdotes vermelhos fizeram uma nova profecia sobre o Azor Ahai, que é conhecida como a profecia do príncipe que foi prometido. E ela diz o seguinte, abre aspas: haverá um dia depois de um longo verão, quando a estrela sangrar e o sopro frio da escuridão cair sobre o mundo. Nessa hora, o guerreiro irá tirar do fogo uma espada em chamas. E essa espada será luminífera, a espada vermelha dos heróis, e quem a empunhar será Azor Ahai, e a escuridão fugirá diante dele. Fecha aspas. E essa profecia se popularizou em todo o mundo. E dentro das crônicas existem algumas outras profecias que também foram feitas sobre o Azor Ahai e indicando quem seria esse príncipe que foi prometido. Ou seja, no decorrer dos livros a gente tem algumas pistas de quem pode ser esse novo herói. Por exemplo, nos livros, a própria Melisandre indica que o Azor Ahai vai surgir quando a estrela vermelha sangrar e a escuridão se agrupar. Só assim o Azor Ahai renascerá dentre a fumaça e o sal. E ela também afirma, obviamente, que o herói portará a luminífera, uma espada de chamas. Nos livros, essa mesma parte da profecia é reforçada pelo Mestre Aemon e pelo Arquimestre Mawyn, o que demonstra que a lenda é bem conhecida na Cidadela, essa ideia de que o Azor Ahai vai vir depois de um cometa sangrento e que ele portará a luminífera. Claro que a Melisandre nunca explica o que é de fato nascer da fumaça e do sal. Isso nunca fica claro e nem o Arquimestre Mawyn, nem o Mestre Aemon parecem saber também exatamente o que é nascer da fumaça e do sal. Obviamente, o cometa sangrento parece ser aquela estrela cadente que é mostrada, no começo ali de A Fúria dos Reis e no final do livro A Guerra dos Tronos. Bom, mais tarde no livro, o Sir Barristan também afirma para Daenerys que muitos anos atrás, uma bruxa da floresta, que muito provavelmente era fantasma do Coração Alto, ela afirmou para o rei Jaehaerys II que o príncipe que foi prometido nasceria da união dos seus filhos, o Aerys e a Rhaella. E foi justamente por isso que o Jaehaerys resolveu casar os seus dois filhos para garantir que a profecia iria se concretizar. E é dessa união do Aerys com a Rhaella que nasceu o Rhaegar, Viserys e a Daenerys. E além disso tudo, também existem outras citações e pistas menores nos livros que falam sobre o Azor Ahai. Por exemplo, a Melisandre também diz que o herói teria o poder de acordar os dragões de pedra.
só que ela também não explica o que isso significa. E o príncipe Rhaegar Targaryen parecia acreditar que o príncipe que foi prometido também estava relacionado ao conceito das 3 cabeças de dragão da casa Targaryen, embora em momento nenhum fique claro de onde que ele tirou essa ideia e essa associação. Enfim, existem várias pequenas pistas que as crônicas dão, supostamente para a gente identificar quem é o Azor Ahai. E a verdade é que o Jaime Lannister não se encaixa em nenhuma dessas pistas. Se a gente tentar relacionar o Jaime a essas pistas tradicionais sobre o Azor Ahai, ele só se encaixa na ideia de que uma estrela sangrenta iria prenunciar a chegada do herói, porque o cometa que aparece no final do primeiro livro surge para todos os personagens, então isso se encaixaria. Só que ao mesmo tempo, embora o Jaime não se encaixe na maioria desses sinais, é importante lembrar que essas pistas, a gente não sabe se elas são verdadeiras e se elas realmente indicam Azor Ahai. Na verdade, a própria Melisandre parece errar muito nas suas afirmações e nas suas previsões de quem seria o Azor Ahai, porque ela acredita que é o Stannis. Só que o Stannis também não se encaixa muito bem nessas pistas tradicionais da profecia. Então, nada significa que essas pistas estão realmente corretas. Ou mesmo se essa profecia do príncipe que foi prometido significa o que realmente aparenta. Porque nas crônicas as profecias não são tão óbvias e muitas vezes levam para caminhos tortuosos antes delas serem concretizadas. Um exemplo que eu gosto muito que prova esse ponto é que durante a época da Dança dos Dragões havia uma profecia que dizia que após um martelo cair sobre um dragão, um novo rei seria coroado em Westeros. E o Hugh Hammer, uma das sementes de dragões que apoiava a Rhaenyra, acreditava que, por o apelido dele ser Hammer, ou seja, martelo, e por ele montar um dragão, ele era o cumprimento dessa profecia e que, portanto, ele deveria ser declarado rei. Porém, ele não foi rei coisa nenhuma, e a profecia só se concretizou quando o martelo de batalha do Robert Baratheon esmagou o Rhaegar Targaryen, que foi o último dragão Targaryen, né, no modo figurado. Ou seja, levou anos para a profecia se concretizar e ninguém conseguia prever o que ela realmente significava. Tá, mas se o Jaime não se encaixa nas pistas tradicionais da teoria do Azor Ahai, qual que é o ponto desse vídeo aqui? Bom, acontece que eu encontrei uma teoria de um canal gringo chamado The Fandalorian. E esse canal, apresenta sim um caminho pra gente pensar que o Jaime possa ser o príncipe que foi prometido. Isso porque existem algumas conexões do Jaime com a figura tradicional do Azor Ahai, especialmente se a gente considerar a lenda original do mito, da primeira longa noite, e também se a gente aceitar que existem várias conexões que o George R. R. Martin faz da história da longa noite com alguns elementos da mitologia nórdica. Pode parecer um pouco confuso agora, mas calma que eu vou explicar. Bom, a verdade é que o Martin tem várias referências mitológicas na sua história e tem várias da mitologia nórdica de fato espalhadas por toda a saga das Crônicas de Gelo e Fogo. Mas o ponto importante pra gente pensar aqui é que a mitologia nórdica também previa uma batalha final e apocalíptica pro mundo, que é o famoso Ragnarok. E o Jaime Lannister lembra um personagem central da mitologia nórdica, o deus Tyr, que era o deus do combate, do céu e dos juramentos, e que era considerado um grande e poderoso guerreiro. Porém, eventualmente, o deus Tyr perdeu a sua mão direita, enquanto tentava acorrentar o deus lobo Fenrir. E esse evento acabou criando um vínculo eterno entre o Tyr e o Fenrir, que ficariam conectados até chegar o momento do Ragnarok, onde ambos morreriam em batalha. E claro, essa é uma versão do Ragnarok, né? Até porque pode ter diferenças de uma lenda para outra, existem diversos poemas, diversas versões, então isso aqui é um resumo bem resumido. Mas o interessante aqui são as semelhanças entre o Tyr e o Jaime. O Jaime também era um guerreiro poderoso que perdeu a mão, e enquanto o Tyr era o deus dos juramentos, a história do Jaime também tem a questão dos juramentos e das promessas como parte central da sua narrativa. Jaime é o regicida porque quebrou o juramento e matou seu rei, algo que o assombra durante toda a vida. Além disso, o Jaime faz um juramento para Catelyn Stark de libertar suas filhas caso ele fosse devolvido aos Lannisters. E depois ele passa esse juramento para Brienne, dando a ela a sua espada, a cumpridora de promessas. Inclusive, em inglês, o nome da espada é Oathkeeper, que numa tradução mais literal seria cumpridora de juramentos. E claro, tem a conexão também com o lobo. Os eventos que levam Jaime a perder a sua mão nas Crônicas de Gelo e Fogo são uma consequência direta dele derrubar o Bran da torre. E não só o Bran tem essa relação com o lobo Fenrir, porque ele é um membro da casa Stark, cujo símbolo é um lobo gigante, como também no segundo livro, o Jojen Reed fala que ele teve uma visão na qual ele vê o Bran como um lobo acorrentado, assim como Fenrir fica na mitologia nórdica.
E tudo isso é bem interessante porque o Bran é um personagem totalmente conectado com a Longa Noite. E ao mesmo tempo, o Bran e o Jaime também possuem uma conexão na sua história. E eu acho muito improvável que no final das crônicas, o Bran e o Jaime não terminem de alguma forma sendo interligados nas suas narrativas. E pra mim, isso já é uma prova que conecta o Jaime à Longa Noite de alguma forma, porque ele vai precisar se reencontrar com o Bran em algum momento da narrativa. Além disso, se a gente pega a mitologia nórdica e o Ragnarok como uma inspiração das crônicas, nós vemos que o Ragnarok é justamente uma história que fala muito sobre um processo cíclico de nascimento, vida, morte e renascimento. Da mesma forma, a história do Azor Ahai também é cíclica e também fala de um herói que renasce. E a história do Jaime também é sobre um arco de renascimento. Ele começa a trama como um vilão, basicamente, mas aos poucos vai renascendo como um novo homem e abandonando os traços da sua vida antiga, como seu relacionamento com a Cersei. Porém, o que mais conecta o Jaime com o Azor Ahai é justamente a história original da Longa Noite. Pela lenda, o Azor Ahai foi um homem que forjou uma espada para lutar contra a escuridão. Primeiro, ele trabalhou por 30 dias e 30 noites até forjar sua lâmina. Só que quando ele mergulhou a lâmina na água para temperar, a espada se quebrou. Então ele começou o processo de forja novamente e levou 50 dias para fazer essa nova lâmina. E para temperar a espada, ele capturou um leão e enfiou no coração da fera a sua espada. Mas, mesmo assim, a arma se quebrou mais uma vez. E foi então que ele recomeçou a sua forja e ficou então 100 dias trabalhando na sua espada, até que ele chamou a sua esposa, a Nissa-Nissa, e enfiou a espada no peito dela. E quando ele tirou a espada do coração da Nissa-Nissa, a alma e a coragem dela se combinaram com o aço, criando a Luminífera. E só então o Azor Ahai pôde lutar contra a escuridão para acabar com a Longa Noite. E bom, essa história pode ser encaixada com a narrativa do Jaime. Como eu disse, a história do Jaime fala sobre um guerreiro em um arco de redenção e numa jornada heróica que pode acabar trágica, assim como a do Azor Ahai. E se a gente for por um caminho mais subjetivo e não tão literal dessa história do Azor Ahai, a gente consegue criar algumas conexões com elementos que ocorreram na vida do Jaime. Ou seja, assim como o Azor Ahai, o Jaime também estaria sendo forjado e testado para se tornar o príncipe que foi prometido. Aqui a gente tem que ver a lenda do Azor Ahai e da Luminífera, mais uma vez, não como algo literal, mas como uma lenda que traz indícios sobre o que aconteceu e indícios do que voltará a ocorrer no final da história. Nesse caso, por exemplo, a primeira forja do Jaime seria dele como um membro da guarda real do rei Aerys. O Jaime sempre sonhou em ser cavaleiro e estava deslumbrado em ser um membro da guarda real e poder se tornar um grande guerreiro. E ele chegou ao ápice disso quando ele foi nomeado pelo Aerys como membro da guarda. Mas tudo foi embora e essa espada se rompeu quando aconteceu a rebelião do Robert e o rei decidiu ordenar a queima de Porto Real. Foi aí que o Jaime matou o rei e quebrou seu juramento e quebrou a sua honra. E esse processo seria a primeira forja do Jaime que deu errado. Depois, o Azor Ahai usou um leão para temperar sua espada. Para o Jaime, essa segunda forja que deu errado seria equivalente a como ele rompe os laços com a sua família. Os Lannisters são os leões, e o Jaime acredita que a sua família era algo pelo qual valia a pena lutar. O Jaime defendia os interesses do pai e amava muito a Cersei e o Tyrion. Ele até liberta o Tyrion da sentença de morte. Porém, no final dos livros, o Jaime rompe com todos eles. Nos livros, diferente do que aconteceu na série, ele rompe o relacionamento com o Tyrion após o Tyrion descobrir que o Jaime tinha participado de toda aquela mentira sobre a Tisha. E nos livros, o Jaime também rompe o relacionamento com a Cersei após descobrir que ela traía ele com todo mundo. E, com o Tywin Lannister, obviamente, o rompimento acontece quando o Tywin morre. Mas a verdade é que no final do quinto e do quarto livro, o Jaime já está mudando a sua percepção de valores e já está se afastando da ideia de ser essa figura que o Tywin Lannister queria que ele fosse. Então também tem acontecido um rompimento dele com o pai. E portanto, essa desilusão e esse rompimento do Jaime com seus laços familiares seria a segunda forja. Então, seguindo essa linha de pensamentos, nos livros o Jaime precisaria passar por um terceiro rompimento, uma terceira forja, para ele finalmente trazer ao mundo a Luminífera e se tornar o Azor Ahai.
Talvez esse rompimento final seja ele matar Cersei, e assim ele também cumpriria a profecia do Valonqar. Ou talvez seja ele sacrificar a Brienne, por exemplo, de alguma forma, porque ela pode ser a Nissa dele. De qualquer jeito, a teoria é de que as forjas da Luminífera são, na história do Jaime, esses momentos em que existem rupturas dele com a sua visão de mundo e com as ideias e com as pessoas que ele ama. E bom, por um lado eu gosto bastante dessa teoria porque ela cria um Azor Ahai que é menos óbvio, e eu gosto quando as interpretações das profecias e dos processos da história são menos literais e menos óbvios. Porém, por outro lado, eu acho que a história do Jaime em si não é tão relacionada à Longa Noite. Como eu disse, eu acredito que a história do Jaime, ela sempre foi mais relacionada ao Jogo dos Tronos. Em algum momento ele vai participar da Longa Noite porque ele precisa ter esse reencontro com o Bran e ter esse momento de redenção, talvez, com o Bran. Então eu acho que o Jaime vai participar, vai ter um papel sim na Longa Noite. Mas ao mesmo tempo eu não consigo ver ele tendo um papel tão definitivo agora. Talvez se nos Ventos do Inverno ele começar a ir mais pro norte, talvez receber uma outra missão, eu não sei. Em Game of Thrones, a Brienne acompanha a Sansa e leva ela pra muralha, por exemplo. Nos livros isso não vai acontecer, porque a Sansa tá no arco dela no vale, e a Arya, por exemplo, tá em Bravos, e a Jeyne Poole, que tá fingindo ser a Arya no norte, também tá lá com o Stannis, e até é enviada pra muralha pelo Stannis. Então a Brienne a princípio não iria pra muralha. A última vez que a gente vê o Jaime nos livros é ele seguindo a Brienne pra ir até a Senhora Coração de Pedra, que é a Catelyn Stark ressuscitada. Talvez a missão que a Catelyn dê pra eles, pra ela poupar o Jaime e a Brienne de alguma forma, seja enviar eles pro norte pra tentar recuperar o Bran, porque recebeu uma profecia de que talvez o Bran esteja vivo ainda, e aí nisso o Jaime teria essa redenção e participaria da Longa Noite lutando contra o Bran. Eu não sei, eu acho que o Jaime tem um papel a desempenhar na Longa Noite. Eu gosto da teoria de que ele possa ser o Azor Ahai. Eu gosto dessas conexões das forjas do Azor Ahai, da Luminífera, com esses momentos da vida do Jaime. Eu acho que se encaixam, mas ao mesmo tempo eu acho que a história dele, por enquanto, está muito distante da Longa Noite, do arco da Longa Noite, e precisaria se aproximar mais antes da gente ter uma visão mais clara se ele vai ter um papel definitivo ou não na batalha final. Mas é isso, deixem nos comentários o que vocês acham. Eu vou tentar trazer sempre as melhores teorias. Tem muita teoria maluca, né? Ser Pansy, o gatinho do Tommen ser o Azor Ahai, Torta Quente ser o Azor Ahai. Essas eu provavelmente não vou trazer, mas as teorias que fizerem mais sentido, que tiverem alguma lógica, eu vou tentar trazer para vocês. E claro, eventualmente vou fazer um vídeo para falar sobre Stannis, Daenerys e Jon, individualmente, sobre a possibilidade de cada um deles ser o Azor Ahai. Mas é isso, pessoal, deixem nos comentários o que vocês acham dessa teoria, o que vocês acham desse vídeo. Eu vou estar lendo tudo e respondendo o que eu puder. Também não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, que eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.